com 21 anos tu resolveu ir pra República Dominicana. Sem saber inglês, sem saber porra nenhuma, tu resolveu parar lá. Na época eu tinha... Cara, primeiro mês, assim, cheguei a ficar 3, 4 dias sem tomar banho. Será que, quando a gente olha pro inglês, ele é importante pro funcionário? Se perguntar pro funcionário, vai falar que é. A IA, ela não é um medo pra gente, é, na verdade, um impulsionador. Agora foi! Diretamente do preá, da temporada de kitesurf. Ele, Olha a corzinha, ó. o meu querido sócio Bruno Nardon Felice. E aí, meu querido Alfredo Soares? E aí, o voltou com os cabelos dourados, Você barbinha viu, pra fazer. Barba pra fazer mesmo. Cara, mas você tá lindo. Tu voltou selvagem, mano. Eu voltei. Que bom. Vou te falar, comemorar o aniversário, ficar uma semana com os meus moleques, você tá doido. Foi maravilhoso. Wind House. Renova toda a esperança. Recomendo a Wind House. Cara, o Wind House é a melhor coisa que existe pra quem faz kitesurf, pra quem não faz, pra quem tem família, pra quem não tem. Você vai lá, cara, baita estrutura, as casinhas são iradas, o boro, o Alísios do lado, você pega, você fica naquele vento na cara, daí na hora que você entra no mar, meu amigo, todo desespero vai embora. Quanta fecha no Wind House? Esquece. Fecha tanto que eu tô usando mais crédito do que eu já tenho. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Extremos aqui no G4 Podcast. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui desse episódio. E ao meu lado ele, querubim dourado, alecrim, Bruno Nardon, o homem jungle, o hidratador, o hidratante. E hoje temos um convidado super especial, Aluminais G4 Educação. Ele que tem uma história incrível, ele que é membro do G4 Clube e um dos primeiros parceiros estratégicos do G4 Tools. Sabia disso, Bruno? Sabia. I know. And you? Do you know? E é o seguinte, se liga no background, já que é um episódio tá mandando bem, mais inglês, mais international, né? Mais global. Ele tá precisando. Hoje trazer um sotaque, trazer um inglês, trazer um Massachusetts inglês, trazer uma coisa diferente. Ó, a empresa dele tem mais de 125 colaboradores. Ele começou há 8 anos. Aos 8 anos ele vendia doce em garagem. Aos 14, comandava um dos maiores sites de anime do país. Aos 21 anos, atravessou o Caribe para abrir uma empresa na República Dominicana sem falar espanhol, sem plano B e praticamente sem passaporte. E foi nesses altos e baixos que ele descobriu o verdadeiro poder da linguagem e que influência não é sotaque, mas sim é um ato de coragem. Hoje, esse garoto, né, do dicionário na mochila, lidera nada mais, nada menos do que uma das maiores edtechs do país, com uma única missão de democratizar o inglês e transformar a vida das pessoas através do idioma. Senhoras e senhores, sem mais delongas aqui hoje, Diogo Aguilar, CEO do Fluency Pass. Parceiraço. Bem-vindo! Obrigado pela recepção. Prazerzaço estar com... Primeiro nessa casa, que eu talvez possa chamar de casa, né? Muito prazer estar aqui no G4. E também estar com vocês, duas figuras que eu admiro demais. Então, acho que vai ser um bom papo. Diogão, pra começar, você começou esse ano um podcast também, né? É isso aí. Qual é o podcast? Chama Up to 11. A ideia é trazer pessoas que foram além do 10. Quando talvez o 10 poderia ser o ok, né? Às vezes quando o dinheiro já basta, mas tem pessoas que olham para o próximo passo. E não só dinheiro, né? Às vezes um atleta de ponta, são pessoas que desbravaram caminhos que não são naturais, né? Então, e inclusive, você... Tem um episódio lá comigo, depois vou botar o link aí na descrição, para quem quiser depois assistir o episódio que a gente gravou lá, o Diogão me entrevistando, vai curtir, foi legal pra caramba. Teve choro, teve de tudo, né? Teve até choro. Teve choro, teve tudo. Mas quem chorou, você ou o Alfredo? O Alfredo chorou, aí eu chorei em seguida. Você chorou? Ah, chorei, né? Pô, foi logo que a Antônia saiu da UTI. Ela tava na UTI. Caramba, cara. Foi bem nesse momento aí. A galera nem sabia que ela tinha nascido, nem era público que ela tinha nascido, mas ela já tinha nascido.
Irado. ver ali, eu, né? vou ter que assistir esse É legal, episódio. é legal. A Foi bem pergunta- na semana ali. Um animal. Bom, fala pra gente, qual foi o maior extremo que você já viveu, que você já passou na tua carreira? Talvez o extremo foi na pandemia. Lembro que em março de 2020, a empresa não chamava Fluence Pass, chamava Intercâmbio Direto e era puramente intercâmbio. Até aquele momento a gente tinha conquistado, vamos dizer assim, o posto de maior plataforma online de intercâmbio do Brasil. E quando, eu lembro exatamente, dia 10 de março, as fronteiras se fecharam e a gente, a partir daquele momento, a gente estava num crescimento ano a ano de 6 vezes, 19 e 20, e aí, do dia 10 até o último dia, a gente não vendeu nada de intercâmbio. E não só não vendemos, como a gente começou a ter as escolas que estavam lá fora fechando, o nosso estudante sem a possibilidade de estudar e a gente tendo que dar esse suporte, replanejando todos os estudantes e o que a gente tinha que pagar nos próximos meses se a pessoa embarcasse era em euro, dólar e aí o câmbio disparando. A sorte é que em dezembro de 2019 a gente já tinha começado um movimento da construção de uma escola digital que na época era o começo do que seria hoje a Fluence Pass. E aí a gente aproveita esse momento de pandemia para pivotar e criar um conceito que hoje é muito mais amplo, que é o ciclo completo da fluência. E aí a gente, que já liderava o intercâmbio, acopla dentro do método escola digital, conversação em grupo, aula particular e intercâmbio. E aí entrando de pé ainda mais profundo na educação. Então, esse foi assim um movimento bem... um momento bem extremo. Tava praticamente ali... tinha o risco de quebrar, e eu tinha que fazer um próximo movimento e que desse muito certo, né? E hoje o intercâmbio é 5% da Fluence Pass. Cara, que Caramba, hein? Hoje, o que você tem dentro da Fluence Pass, além do intercâmbio? A gente basicamente a Fluence Pass, a gente tem o único método do mundo com ciclo completo da fluência. Então, na mesma jornada de aprendizagem, sem o estudante precisar contratar diversas soluções, ele tem escola digital, conversação em grupo, aula particular e intercâmbio. Então a gente junta teoria, prática e imersão na mesma jornada de aprendizagem. Então a gente entrega isso para uma pessoa que quer aprender inglês online, uma pessoa que ela quer, por exemplo, fazer 4 semanas de inglês em Nova York, então a gente ajuda com relação ao intercâmbio. Para empresas, a gente ajuda num contexto de benefício corporativo para atração e retenção de talentos, similar a um Gympass, um Total Pass, então a gente é bem democrático, é um modelo único da gente também. E a gente tem uma vertical de educação básica, que vai do infantil ao ensino médio para escolas públicas e privadas. Então, com base nisso, a gente o ciclo completo, então a gente tem a jornada mais extensa de inglês do mundo, e a gente também é a solução mais completa de inglês do mundo, indo desde o infantil até o online, olhando para o contexto de adultos. E como é que foi para você essas mudanças? Porque você tinha lá a empresa de intercâmbio, veio o Covid, que fez você ter que se transformar, vocês já estavam criando a escola de inglês interna, e daí, de repente, você tem de 2021 para 2025... 2020 para 2025, 4 ou 5 unidades de negócio que são totalmente diferentes. Sim. Como é que foi esse histórico e por que você foi abrindo cada uma dos novos negócios? Legal. Então, no intercâmbio, eu fui fazer um sabático em 25, e aí eu passei pela experiência de fazer um intercâmbio. E aí eu percebi vários problemas nessa experiência. Em 15, na verdade. Tinha 25 anos na época. Uhum. E aí, passei por vários problemas, e aí a gente criou o primeiro modelo, que era faça seu intercâmbio sem taxa de agência. Então, naquele momento, até a marca intercâmbiodireto.com era num contexto de, né, a gente era praticamente o lobo mau das agências de intercâmbio. O seu background é tecnologia. Meu background é tecnologia. Então, assim, comecei a programar com 12, 13 anos meus sites de anime, né? Me graduei em tecnologia, trabalhei em empresa de tecnologia, então meu background é tecnologia. E aí, então assim, isso já era uma plataforma de intercâmbio, que tinha o que ali? Escolas com informações, o tarifário já fazendo precificação em tempo real, reserva e tudo mais. Então a gente digitalizou o intercâmbio e também a gente disruptou o modelo de negócio.
Só que aí o que a gente percebeu? Que o estudante que ia fazer o intercâmbio, antes de fazer o intercâmbio, ele passava por uma jornada com outras soluções antes de chegar no intercâmbio, e ele achava que o intercâmbio seria o salvador da pátria, né? Então, antes disso, ele passava por uma escola de inglês, ele passava por formas de tentar praticar conversação, mas é muito difícil no Brasil. Ele contratava um professor particular. Então, imagina, cada uma dessas soluções ensinando de um jeito, com uma jornada totalmente desconectada. Esse cara passava 5, 6, 7 anos aprendendo inglês no Brasil, investia 100 mil reais, saía daqui do Brasil com um certificado avançado debaixo do braço. Quando chegava no teste de nivelamento da escola no exterior, ficava no nível básico, no nível pré-intermediário. E a gente falou, pô, então como que a gente pode criar uma jornada que faça isso ser muito mais rápido e que tenha uma precificação democrática? Aí a gente vai lá e cria o ciclo completo da fluência, juntando o que a gente já era forte e criando toda essa estrutura. E tem uma coisa curiosa, que a gente criou a escola digital oferecendo aula para o nosso estudante que estava dentro de casa no intercâmbio, porque ele não podia ter aula na escola. A gente começou a criar a escola oferecendo, na época, aulas grátis para esses estudantes, né? E aí a gente faz o primeiro movimento, então, que é estender a esteira olhando para o B2C. Essa pessoa no B2C é o quê? Geralmente é o funcionário que já está dentro da empresa. Aí ele começou a falar e pegar nota para pedir reembolso na empresa. E a empresa começou a bater na nossa porta para ter uma solução para levar para os funcionários. E a gente entendeu, tá, então a gente pode já dar esse movimento. E aí o RH precisa do quê? Ele precisa ter um dashboard para gerir as licenças e trocar o João pela Maria, quando a pessoa sai e tudo mais. E precisa também ter aí uma forma de acompanhar o desempenho dos funcionários. E a gente também ajuda no quê? Na consolidação das cobranças, porque quando uma empresa não tem uma solução que centraliza isso, você vai ter ali dezenas de funcionários com notas de diferentes escolas, que você não sabe se de fato a pessoa está avançando, com métricas diferentes de avaliação, e muitas vezes no nosso histórico a gente pegava até nota fria para conseguir reembolso, né? E aí a gente vai lá e cria a unidade do corporativo, tanto para desenvolvimento da fluência, como num contexto de atração e retenção de talentos. E aí, em 23, começo de 23, eu tive a oportunidade de vender a empresa. E aí eu falei, pô, não é o momento ainda, e eu senti a vontade de fazer outros movimentos. E aí que a gente começa a entrar na educação básica. Eu sou egresso de escola pública, nunca estudei em escola privada, na educação básica. Fui aprender inglês depois de já adulto, no momento que eu fui fazer intercâmbio. E aí comecei a olhar para esse problema, era um problema já que me incomodava muito. E aí a gente faz o quê? Pega todos os nossos ativos de tecnologia, de ecossistema, e aí a gente cria uma solução do zero, olhando para os problemas da educação pública brasileira. Pública e privada, né? E a gente tangibiliza uma solução que segue todas as normas do Brasil, que é a BNCC, alinhada com o CFR, que é o padrão internacional, e aí com o ecossistema também 360, que é também uma solução única a mercado. Forma desde formar o professor, 4 anos de formação, a parte de proficiência, porque às vezes tem professor de inglês, que é na verdade professor de geografia dando aula de inglês, tem o cara que tem inglês básico dando aula de inglês, então a gente traz ele para um ambiente seguro, dá acesso para o pai, desenvolve o aluno, contexto híbrido online, jornada personalizada de aprendizado, IA, e a gente traz todo o suprassumo que a gente já tinha. E isso é interessante porque quando a gente tangibiliza entrar nessas novas avenidas, a gente não está falando de criar um novo negócio do zero. Eu diria que para criar o corporativo a gente colocou ali coisa de 20% a mais de esforço, porque a gente aproveita todo o potencial que a gente já tinha criado até então. Então acho que esse é o poder do ecossistema da Fluence Pass que a gente criou nesses anos, né? Agora eu quero voltar lá na origem para entender essa história da garagem aí. Como é que era essa história da garagem? Você tinha um sócio... com 8 anos de idade, é isso mesmo? Tá certo esse briefing aqui? Você teve um sócio com 8 anos de idade para vender doce. Hoje eu entendo que o nome disso é sócio, né? Mas na época era só um menino querendo, ganhar dinheiro, né? Então eu queria ter dinheiro para levar para a escola, eu queria me movimentar. Antes disso, eu tinha já convencido minha mãe de vender sorvete e gelinho em casa. Então a gente já começou a vender na rua. E aí depois a gente se juntou
Eu e o Diego na época, e a gente foi e a gente comprava doces de uma doceria e revendia na garagem de casa. Falo que essa foi minha primeira sociedade, durou 3 semanas a empresa e quebrou quando a gente comeu ali cada um as suas partes dos doces. Ai, O teu negócio é uma tentação. Ai, maravilhoso. Cara, esses dias atrás, esses dias não, antes de ontem, meu filho, à noite, eu tava colocando ele pra dormir, ele começou a perguntar: ah, pai, mas do que você é sócio? O que é ser sócio? Cara, umas loucuras, assim, Quem, o né? Gu? O Gu. Eu falei, mas... O Caio ia perguntar só o Pix, né, mano? Fala, cara, Não, o Caio nem entende isso. Daí eu comecei a explicar, porque uma época eu fiz ele vender bolo, porque ele queria comprar um joguinho de videogame, que eu falei, não, você já tem um monte, eu não vou pagar outro pra você, não. Você se vira. Ele falou, não, mas como que eu me viro? Eu consigo dinheiro? Como que eu consigo dinheiro? Pense em vender alguma coisa, tem um monte de brinquedo, vende os brinquedos. Eu falei, mas dá pra vender bolo. O que você gosta? Eu gosto de bolo. Então vamos vender bolo? Eu fiz ele fazer o bolo, comprar os produtos, ajudei a fazer e tal, e liguei pros amigos lá, pros vizinhos, e eles compraram o bolo. Eu expliquei pra ele o que era lucro, o que não era e tal. Ele, o que é ser sócio, papai? Eu falei, então, sabe aquele lucro que você teve? Quando você é sócio de alguém, você divide o lucro. Ele, mas por que você vai querer dividir? Ué, mas porque você precisa de mais gente pra fazer o que você tá fazendo. Eu comecei a explicar pra ele. Cara, é muito louco, cara. Eu quero ver o dia que tu explicar o que é ser sócio do Thales. Ah, não, mas é fácil. É fácil. Mas daí eu tava explicando pra ele que ele falou... Cara, ele entrou num loop muito louco. Ele falou assim, mas papai, e quando você era lá da Canui? Se você quisesse comprar uma camiseta, vamos falar que a camiseta custasse R$100. Se você comprasse de você mesmo, o quanto que sobrava? Eu falei, não, mas daí eu pagava só o custo do produto, né? Mas a gente tinha uma regra que não era custo do produto, tinha que pagar um pouco a mais. Ele, mas daí sobrava R$50 e você ficava com o produto. Eu falei, deu. É a mesma coisa que você comesse o seu bolo. Você teria gasto R$50. Daí você falou isso, eu falei, pô, cara, ele entrou num loop que ele achou que dava pra fazer dinheiro infinito. Entendeu? Ele falou, cara, ele falou, mas não dá pra fazer dinheiro infinito, então. Mas você vê, ele já tá pensando. Aí, eu lembro de uma cara, vez. Foi muito divertido, Leblon, cara. Eu lembro uma vez eu no Shopping Leblon que eu entrei nessa noia de que eu tinha achado da fórmula do dinheiro. Cara, eu tenho cartão de crédito, tenho o cartão de crédito da minha mãe, tenho o dinheiro que eu ganho da mesada. Se eu conseguir pensar, cara, acho que todo mundo que tem um pouquinho de ambição em algum momento da vida faz essa conta e fala: cartão de crédito. Mano, eu acho que eu consegui criar o dinheiro infinito. Eu uso um cartão pra pagar outro cartão, um cartão pra pagar outro cartão. Depois você tá lá refém do banco. Foi maravilhoso. Mas ele entendeu. Eu falei, filho, não dá pra criar dinheiro infinito. Infelizmente. É que eu falei, a não ser que você seja o Estado. Que daí você pode imprimir infinito. E ele já começa a tangibilizar, né, contexto de mercado, né? E, cara, me fala uma parada. Do doce pra internet, pro site de anime. O que acionou a tua ambição na tua vida, assim? Tu lembra do momento, do livro, do que sabe? Tipo... Eu lembro que assim, eu não tinha computador, alguns amigos meus já tinham computador. E na época, meu padrinho, ele foi fazer uma roupa com meu pai e eles fizeram uma troca lá. Ele tinha um Pentium 100 e aí trocou porque meu pai é alfaiate. E aí ele fez, eu acho que uma calça, uma camisa, uma coisa assim. E aí esse foi meu primeiro computador. Eu lembro que na época... Tinha quantos anos? Aí eu tinha, acho que 12 para 13, acho que por aí. Que ano que foi isso? 2002, acho que 2003, pra ser mais exato, assim. E aí, Caralho, tô ficando velho. A gente começa a fazer os cálculos. E aí, eu lembro que, assim, meu pai fez um upgrade pra funcionar Show do Milhão. Foi um contexto assim, era a internet de escada pra funcionar, que era um pulso de madrugada e tudo mais. E aí eu comecei a fazer download de anime, que é desenho japonês, né, e tudo mais. Cavaleiro do Zodíaco, Samurai X, etc. E aí, por gostar desse hobby, eu pensei, pô, posso criar o meu site. E aí eu fui aprender a fazer design, e aí contratei um cara para fazer design, eu fui aprendendo com ele, aí aprendi a montar o site, depois a gente subiu lá no template com PHP e tudo mais, e aí eu tinha meu site. E aí, tendo meu site, eu comecei a montar o time desse site. Então era um que escrevia, por exemplo, artigo, outro que subia... Tinha 13 para 14 aí.
E aí, cara, eu tinha um time, na época, acho que eu tinha umas 15 pessoas. E então, cada uma ali tinha atividades diferentes, Mas né? Ninguém era pago. Ninguém era tudo pago, amigo. tu convidava. Isso, tudo fã. E aí, assim, um subia episódio, o outro fazia, né, respondia os e-mails. Então, assim, cada um tinha designer, porque tinha que fazer as thumbs dos episódios, né, e tudo mais. E aí, esse site, na época, ele Pô, foi... grupinho avançado dessa cidade, né? Um já era design. E tudo Cara, pelo ICQ. Isso, cara, e era tudo molecada, viu? Tudo pelo Era ICQ. molecada. Já era Messenger nessa época. Tanto Animal. que hoje, assim, eu vejo, assim, alguns eu perdi contato, né? Mas hoje eu vejo que são moleques que, hoje já, sei lá, Se um é desenrolaram. médico, exato. Então, um outro tem empresa de Que tecnologia, animal, mano. que era molecada mesmo, né? E aí, esse site aí bombou, então eu tive... E na época também tinha algumas questões, porque na época tinham hackeado a BR Turbo, e aí eu era um dos sites que tinha muita conta pra subir episódio. Igual na época que a gente fazia download de episódio de filme, você fazia download no site, sabe? Então, eu comecei... Aí eu Chamava mesmo aquele negócio lá? Napster? Era... Era Napster, né? Cara, foi Você até podia fazer, que ele fazia vários em thread. tipo um casar, coisas nesse era tudo sentido. ilegal. É isso aí. Mas ninguém ligava pra isso na época. Porque o anime, ele vinha coisa de 10 anos depois pro Brasil, tinha um gap muito grande, né? E aí, ali eu comecei a programar, aí eu comecei a entender mais sobre segurança. Então, ali foi o meu contexto inicial com tecnologia. E aí, desse site, eu criei um e-commerce. Então, eu tinha ali coisa de 14, 15 anos, criei um e-commerce. Esse foi um erro, porque eu poderia ter mantido o site, que era grande na época, e direcionado com publicidade para minha loja. E aí, eu matei o site, porque eu precisava fazer dinheiro. Meus pais tinham se separado na época, então, cara, assim, minha mãe era dona de casa, pegava mala pesada com mel pra vender na rua, e eu não queria ver minha mãe passando por isso. Então, um pouco disso veio por isso. Talvez a ruptura ali da separação dos meus pais, com eu olhar e falar, tenho que fazer dinheiro. Eu peguei um site que era fã, criei um e-commerce, aí comecei a vender CD e DVD na internet, e aí eu ia fazendo parceria com sites para conseguir me divulgar, e aí foi meu primeiro e-commerce, né? Então eu tinha 14 anos, a conta era da minha mãe, nem tinha sistema de pagamento na época. Então, assim, eu sei o CPF da minha mãe até hoje porque eu passava da conta dela do Bradesco pro cara fazer o pagamento. E aí, isso com 14, aí eu criei também um site Cavaleiro do Zodíaco na época que aí eu já tinha de 14 para 15 anos, e nesse site eu ganhava dinheiro com Buscapé e Google. Então aí, nessa época, com 15 anos, foi quando eu ganhei meu primeiro cheque de $1.000 do Google. De anúncio. De anúncio. Legal. E aí, eu não sei se é assim ainda, acho que não, né? Mas na época eu recebi um cheque e fui no Itaú trocar. Hoje não é assim não, mas era assim até há pouco tempo. E aí, cara, assim, comecei a ganhar dinheiro com publicidade, e aí como era um site fã, eu falava, aí a gente fazia aquelas coisas, né? Clica no banner, porque aí na hora que você clicar no banner, a gente vai ganhar, senão o site vai morrer, e aí, puta, dava um pico de ganhar vários dólares. No banner que o site vai morrer. Porra, vou fazer isso contigo, mano. No que é? Porra, Nadão, me ajuda aqui, cara, senão vai em depressão. Você tem que me ajudar. Você em depressão, cara. Impossível. Agora aqui, Diogo, me fala uma parada. Com 21 anos, tu resolveu ir pra República Dominicana. O que você foi fazer lá? Sem saber inglês, sem saber porra Você nenhuma, foi fazer lá? tu resolveu parar lá. Na época eu tinha... Na época eu tava com... Eu trabalhei na Ikeda, que na época era a maior plataforma online, a maior plataforma de e-commerce, né? E aí a Vtex, ela tava surgindo um pouco nesse movimento. Eu fui prestar consultoria no Walmart, que era o comecinho da Vtex em termos de primeiro cliente ali. Isso. Era muito mais projeto do que um SaaS na época. E eu era desenvolvedor do Walmart. Cara, o escritório do Walmart era, assim, era talvez hoje, assim, 1/5 do que é o escritório hoje da Fluency Pass. E era modo roots, não tinha nada de luxo naquele escritório. E aí, naquele momento começa o boom da compra coletiva.
E aí, esse boom da compra coletiva, eu olho para os Estados Unidos, Peixe Urbano lança no Brasil, eu falo, pô, vou criar uma empresa disso. Crio, na época, a LiveGo. E aí, numa época que não tinha sistema de compra coletiva para comprar e criar a sua. Então, você tinha que programar. Depois virou uma febre. Depois que o sistema ficou disponível, que aí você pagava, sei lá, $100 e tinha sua empresa de compra coletiva, aí meio que cagou o mercado, né? Mas aí eu tinha a minha empresa de compra coletiva, e aí quando começou esse boom no Brasil, que pô, aí o marketing ficou cada vez mais caro, aí eu tive uma iniciativa que depois eu fui entender que foi muito racional na época, mas na época eu não sei se eu tinha esse discernimento, Então com 20 anos ali, o que eu fiz? A gente já tinha 1 ano de operação, eu demiti todo mundo, inclusive eu, e deixei uma pessoa que era mais generalista. Por quê? Eu não criava demanda para as ofertas para os parceiros que eu tinha. Então, para que eu ia pegar mais parceiros? Tirei a parte que era comercial de novas entradas e deixei a empresa rodando. E aí, nesse meio tempo, eu tinha ido em um evento e conheci o diretor do Groupon na época, que era o Renato Pereira, que depois foi trabalhar no Mercado Livre, e hoje eu acho que ele está criando uma empresa, talvez uma startup, não sei exatamente. Mas ele pegou, coisa de 3 semanas depois, me enviou um e-mail e falou assim, cara, tem um amigo meu que trabalha na McKinsey e tá criando uma empresa de compra coletiva na República Dominicana e precisa de um CEO. E aí eu lembrei de você. Aí eu recebi esse e-mail. Cara, eu nunca tinha saído do Brasil, então não tinha passaporte. O meu inglês era um inglês que era, de cursinho, mas assim, eu não conseguia falar inglês. E espanhol, nunca tinha nem pensado em estudar espanhol. Então, o que aconteceu? Eu topei ir, coisa de 5 dias antes, mais ou menos, 4, 5 dias, fui tirar aquele passaporte de emergência. E, cara, embarquei pra lá. Essa foi a história. E aí, pego um comecinho da empresa, porque tinha um sócio que era um sócio peruano, ele foi fazer um MBA nos Estados Unidos, um caos do caramba. Cara, a primeira mesa que eu tinha ali era uma mesa de corredor, porque o escritório era um puxadinho do escritório de um outro sócio nosso, um calor do caramba. Chego num país que, pô, não sei falar a língua, a mulherada falava, parecia que tava falando japonês, e eu era cabaço. 21 anos aprendendo a viver. Então, cara, primeiro mês, assim, cheguei a ficar 3, 4 dias sem tomar banho, porque deu problema na casa da tia do meu sócio, que eu fiquei lá um mês. Aí eu tava ainda entendendo como conseguir meu apartamento. Aí até a mãe desse meu sócio, uma época, me ajudou a encontrar esse apartamento. E dentro disso, eu tinha uma empresa que eu precisava criar. E aí trabalhar, acho que essa foi uma das épocas que eu mais trabalhei, coisa de tipo, cara, assim, ali eu trabalhava 19, 20 horas tranquilo por dia, eu trabalhava demais ali. E nos 3 primeiros meses, assim, a gente conseguiu consolidar a operação, 4º mês a gente breakivou a operação. Caramba. Foi bem rápido, porque eu já tinha uma experiência aqui de compra coletiva. E tu deixou a tua empresa aqui rodando. E tava rodando nesse modo que eu falei. Então ainda tinha um pouco de renda do que tinha aqui, né? Mas assim, cada vez menos. E fui criar essa empresa lá. Porque essa empresa, na época, a nossa ideia era vender pro Groupon. E aí quando eu fui pra lá, foi um pouco antes do IPO do Groupon. E aí ele chegou a se reunir com o VP, Latam e tudo mais. Cara, quando deu o IPO do Groupon, a ação começou. E pouco tempo antes, eu acho que eles tinham, se eu não me engano, comprado uma operação que era em Singapura por $10 milhões. Foi um negócio assim, porque eles compravam pra entrar rápido no mercado, né? Então eu fui pra lá com esse objetivo. E é isso, fui aprendendo espanhol na marra. Então, as primeiras reuniões, eu entendia talvez uns 20, 30%. A equipe era muito difícil me entender, porque, cara, a gente entende mais eles do que eles entendem a gente. E na época eu não falava inglês, então eu tinha que falar basicamente português ou espanhol. E aí eu fui aprendendo a falar espanhol. Aí eu ia pras baladas, fui conhecendo, né? A mulherada me ajudou também a aprender muito. Foi no Street Learn. É isso aí. Fala que é o espanhol de la calle, né? Então... Melhor gente aprender. É isso aí. Isso, cara, tem até um pouco de conexão com o método da Fluency Pass, porque na época eu aprendi a prática... Então virou o Tinder, o Fluency Pass. Que tem a ver com a parte da aprendizagem. Porque eu aprendi a prática, mas eu não sabia se eu tava falando certo.
porque eu não tinha estudado a teoria. E o inglês eu tinha o quê? A teoria, mas não conseguia falar. E na Fluency Pass a gente resolveu justamente isso, que foi o quê? O método que você tem a teoria, mas ele é focado na fala. Mas a virada tu foi ter lá em Malta. E aí, assim, da República Dominicana, eu incorporei uma empresa dos Estados Unidos com a vontade de ter um SaaS global. Em 2011, o nome dessa empresa era Growthix. Para uma época que, né, anos depois começaram a falar de growth hacking no Brasil e tudo mais. E era para ser um SaaS para impulsionar e-commerce. Só que, cara, eu cachorro caramelo, não tinha dinheiro. Eu tinha até ganhado um pouco de dinheiro porque eu fui desenvolvedor rápido, o desenvolvedor ganhava bem, mas eu gastava também, né? Então, assim, eu não tive tempo para acumular. E aí eu lembro que, meu pai teve ainda um contexto de saúde, ajudei ele numa parte, em resumo, fiquei com uma empresa aberta nos Estados Unidos, sem dinheiro para ir para lá, voltei para o Brasil, depois tive que encerrar essa empresa, então não foi para frente, mas ficou ali um sonho de ter algo global. E quando eu volto pro Brasil, eu crio uma empresa que na época se chamava Pimenta Box. 2012 era um e-commerce de assinatura para pimentar. Eu lembro. Lembra? Que era para pimentar a sua relação. Pimentar, exato. Que foi um dos segmentos que mais explodiu no começo do e-commerce no Brasil. É isso aí. Era vinho. Shoes for you. Era vinho, sapato e Pimenta Box. Que nem tinha, inclusive. Que nem tinha, cara, sistema de assinatura. Depois que veio. Vinha uma surpresinha. Vinha uma surpresa. Aí você poderia falar que é mensal, a cada 2 meses, 3 meses. Semanal. Que era pra apimentar o relacionamento, né? Então, assim, rotina de casal é um problema forte até hoje. Então, e não, a ideia ali não era só ficar também no contexto, vamos dizer assim, de apimentar num contexto sexual, né? Mas de experiências. Imagina, você vai lá, compra um, sei lá, helicóptero que vai pro restaurante. Então, era um contexto um pouco mais amplo, mas, de novo, eu fui criar algo sem dinheiro. E eu precisava trabalhar para ter dinheiro e viver, inclusive, né? E aí voltei pro mercado. Fiquei 3 anos trabalhando no mercado. Juntei grana, fui fazer um sabático, que aí foi 2015, que pluga na história de Malta. E aí, essa história ela é bem louca, né? Porque final de dezembro de 2014, eu conheço a Pamela, que é minha esposa hoje, e é cofundadora da Fluency Pass, no Café de la Mousine, no Guarujá. E aí... Olha como é um sorriso. Como vem o Growth Hack. Growth Fix. O Growth Freak. Só como é que vem o Growth Hacks. Cara, aí eu tava nesse momento de transição. Eu falei, vou fazer um sabático. Peço ela em namoro dia 19 de fevereiro, dia 5 de março, a gente tá morando junto em Malta. Que irado. O empreendedor é ousado, né? Ele não tinha acumulado tanto dinheiro. Já deixou claro que era gastador. E falou, eu vou tirar um baladeiro. Vamos pra cima. Achei o amor da minha vida em Malta. Não. Sabático ele achou o amor em Guarujá e foi pra Malta. Guarujá e levou pra Malta. É isso aí. Chique. E aí? Então, e aí nasce a Fluency Pass. A gente passa por um contexto de intercâmbio, que tinha várias coisas que a gente percebeu que era um problema. A gente nem nasce como o modelo inicial, a gente, na verdade, no começo era um guia de intercâmbio, que ajudava inclusive as agências, mas tudo que a gente percebeu que era um problema da gente como estudante, tendo a agência, porque a gente vendia o lead para a agência. E a gente percebeu que esse problema continuava. Como esse problema continuava, a gente, esse modelo não vai funcionar, porque, inclusive, a agência tinha baixa maturidade para recomprar, porque ela não conseguia metrificar o marketing. Perfeito. E aí, o estudante falava, mas como que eu compro essa escola aqui? A gente falou, mas eu não quero criar uma agência de intercâmbio, que eu sempre vi como um mercado de oceano vermelho. Mas e se a gente fazer o preço da escola sem taxa de agência e ajudar com tudo, sem cobrar nada mais por isso? E fazer um contexto como plataforma. Mas como que você ganha dinheiro? Porque nessa ligação da gente com as escolas, já tem uma parte do FII que a escola paga para a agência. Entendi. Então, ao invés de eu cobrar uma taxa de agenciamento a mais do estudante... Você só ganhava esse FII. E mais, né? Uma agência às vezes trabalhava com 40 escolas, a gente começou a trabalhar com um portfólio de 200. Por quê? Porque eu não vendia a escola que era melhor para mim. Porque isso naturalmente faria sentido para consolidar a margem e tudo mais. Eu vendia a escola que fazia sentido para
Pro estudante. cliente. Exato. Então a gente também trouxe o quê? Transparência de precificação. Porque a pessoa entrava, ela conseguia pesquisar, comparar e a gente ajudava na reserva. Então, numa agência, você tinha que ir na agência, ele não te enviava orçamento. Então, assim, tinha um contexto ali que prejudicava a comparação do estudante, para ele saber que, pô, de fato. Então, por isso que a gente fala, né? Na Fluency Pass, o trabalho do nosso consultor é te ajudar a escolher a escola A, B ou C. Porque o preço da escola já está lá. Então, o que a gente vai entender é, cara, qual que é o seu objetivo educacional? Financeiramente, o que dá Você pra não gente tá operando encaixar? o cliente, você tá fazendo a curadoria para ele, é um serviço. É isso aí. Por isso que a gente, na consultoria, a gente atua com total transparência, ó, o preço tá lá. Você não precisa de mim pro Que é a preço. grande mudança que está acontecendo no mercado financeiro agora. Que é, ao invés do cara te vender o produto e ser comissionado, ele te cobra baseado no teu patrimônio e te indica o produto ali sem a isso aí. parte da comissão, porque aí ele não tem interesse nenhum, ele já tá ganhando. Então fica um contexto mais transparente, né? Então foi esse movimento que a gente fez inicialmente no pós-Malta aí, que foi, né, o momento. E aí, claro, né, eu fui pra Malta, eu nunca tinha ido pra Europa, tive a oportunidade de visitar alguns países, então aquela coisa que a gente faz quando é a primeira viagem, né? Fui mochilar. Não dá pra casar. Agora aqui, Diogão, deixa eu te perguntar um negócio. Quer dizer, antes de perguntar, tem um episódio que fala muito sobre esse desejo, essa coisa de morar fora, de abrir negócio fora, que tem muito a ver com o episódio de hoje, que é o episódio com o Luiz Henrique Bonatti e o Bruno Casagrande da Billionaires Miami, que são nossos parceiros, grandes amigos. Então depois vai ter o link aqui para se você quiser ver um podcast de uma história também muito legal, de alguém que empreendeu fora do Brasil, que empreende fora do Brasil. Fica aí a recomendação, tá imperdível, fala de lifestyle, fala de luxo, pertencimento. Eu até dou um spoiler, né, do brinquedo novo nesse episódio. Então, quem quiser, aí tá aí o link para vocês ouvirem esse outro episódio. Diogão, hoje são 5 unidades de negócio. A gente estava até antes de começar o podcast falando um pouco sobre isso. Exato. Isso é uma estratégia de proteção ou realmente uma estratégia de expansão? Eu vejo que é uma estratégia de expansão e proteção. Porque no momento que a gente entra na empresa e tangibiliza um modelo de base completa, a gente também começa a arbitrar CAC para o B2C, né? Porque a gente pode fazer upgrade. Então, no momento que você tem o mercado com custo de aquisição cada vez mais alto, né? Essas coisas vão criando movimentos. E um dia a gente era só intercâmbio. Então, ali a gente estava praticamente no risco da ruína, né? Grandes agências, inclusive, foram quebrando depois disso. Algumas foram vendidas para não quebrar. Então, tanto que hoje eu falo, né, que a gente, hoje, a Fluency Pass por exemplo, se a gente for tangibilizado como uma agência de intercâmbio, a gente é a agência de intercâmbio mais segura do Brasil. Porque intercâmbio é 5, 10% do nosso faturamento, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, na educação básica, eu começo a ver movimentos que eu tenho possibilidade de ter um LTV maior, eu tenho a possibilidade de, ao criar o acesso para o pai, trazer o pai para estudar com a gente também. Então, assim, o ecossistema, ele começa a criar demanda entre unidades de negócio, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. É a gente olhar para o contexto de ecossistema, como que a coisa se retroalimenta e começa a ganhar cada vez mais fluidez, né? Muito bom. Porrada, senhoras e senhores. Agora você que está assistindo esse episódio tem uma empresa que quer entender como a Fluency Pass pode se tornar um benefício tanto para você atrair talento quanto para você reter os seus melhores talentos. Você tem uma condição especial. Vai ter um QR Code na tela, tem um link na descrição para você agendar com o time da Fluency Pass e ter uma condição especial do G4 mais Fluency Pass. É isso mesmo, o G4 mais a Fluency Pass pode te entregar aí inglês de qualidade, ou melhor, fluência para o seu time fazer negócios no mundo todo. Então, se você é um empresário que quer estar com os melhores benefícios para o seu time, cara, clica aqui, marca um call, marca que você vai conhecer a Fluency Pass e vai ter acesso a essa condição especial. É isso, Bruno Nardon? Exatamente isso. O QR Code pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar ali, mas vai ter um link aí também para você, Fluency Pass G4, fazendo a sua empresa progredir na fluência do inglês. Bom demais.
É isso mesmo. E agora vamos pro terceiro bloco, Bruno Nardon. Que isso? Agora tem o jingle no meio do episódio? Como é que é essa parada aí? É nova? Vou ver. Cara, por que Tomou que essa inglês ainda é tratado como custo dentro da empresa e não como investimento? Porra, mas tu veio pesado. Você veio com 3 pedras na mão. Eu acho que a primeira é só se a gente pensar, né? Pô, você é um cara que tem inglês. Boa parte das oportunidades que você teve foi devido ao inglês, né? O Alfredo, inclusive, em papos que a gente tem, ele fala que, pô, ele deixou de ter algumas oportunidades ali porque no momento ele não tinha o inglês para utilizar. E todas as pessoas que são de alto calibre na nossa organização, a gente sabe que elas têm inglês. É uma ou outra, assim, que, pô, não tem inglês. Mas por quê? Porque quando você tem inglês, você tem acesso aos melhores conteúdos, você bebe na fonte, você geralmente está à frente do mercado há alguns anos. Então, às vezes eu vejo o pessoal discutindo um livro, por exemplo, e esse livro, eu falo, pô, eu acho do caralho esse livro, mas seria bom você ter lido 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Então, às vezes a galera tá lendo receita que já venceu. Então, essa é a tangibilização com relação a pessoas. Se pessoas é um ativo importante para a gente ter diferencial competitivo, eu entendo que ter inglês faz muito sentido. Quando a gente olha para a empresa, eu entendo que não tinha um benefício como a Fluence Pass criou. Porque o mercado até então tangibilizava desenvolvimento da fluência. Isso quer dizer que a média de precificação dos players que atuavam era R$250, R$300 para cima. Então, nessa média é muito caro para um empresário tangibilizar, colocar para a equipe como um todo. E aí o que a Fluence Pass faz? A gente vai lá, pega um plano que a gente vendia 20% do nosso faturamento, que era a nossa escola digital, por R$149, e a gente mata esse plano para criar uma disrupção de acesso para o B2B. Então agora uma empresa que ela quer atrair e reter talentos, ela pode pagar coisa de 15 vezes menos do que ela tinha a possibilidade de pagar antes. Então, agora eu entendo que quando a gente olha para a precificação, quando a gente tangibiliza que isso pode ser oferecido para o time, olhando mobilidade social, desenvolvimento, mas que cabe no bolso do empresário, aí a conta fecha. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para a atração de talentos, tem um contexto ali que eu geralmente tenho uma vaga, que eu tenho alguns requisitos e eu já tenho mais ou menos ali uma compensação estimada para a vaga. Grande parte das vagas dentro das empresas é vaga muitas vezes de operação, né? A gente está falando de R$2.000, R$2.500, R$3.000. Se a gente perguntar hoje quanto que um funcionário ou qualquer pessoa acha que é um curso de inglês, a pessoa vai chutar geralmente R$250 a R$300 por mês. Então, pô, se isso pode custar para a empresa, dependendo da quantidade de funcionários, R$7, R$8 por funcionário, olha a arbitragem que a gente está fazendo em termos trabalhistas, né? Você cria um benefício que para a empresa às vezes custou R$7, R$8, R$10, que a pessoa que está vendo a vaga tangibilizou como 300, que se você colocasse 300 na vaga, quanto custaria isso? Quando o funcionário pede reembolso, 250, a empresa pagou 500 por causa de imposto, o funcionário de 250 colocou no bolso talvez 180. Então, você perceba, muitas empresas já estão fazendo via reembolso, gastando muito mais. Né? Então, a gente criou uma forma para que... Como é possível fazer isso a R$7, R$8? Como que você ganha dinheiro? Porque aí a gente faz uma disrupção para fazer o movimento que o Gympass fez 8 anos atrás no Brasil. Criando uma esteira que é completa, democrática e escalável com relação ao inglês. Então, a gente vende uma base completa para a empresa, baratinho, e aí depois a gente trabalha o upgrade, porque esse funcionário vai precisar praticar conversação, aí a gente tem aulas em grupo, aula particular, pode colocar um intercâmbio, né? Então, aí hoje, por exemplo, ninguém discute mais se Gympass ou Total Pass é um pré-requisito, né? Assim, é obrigatório você ter praticamente no porte de empresas como a nossa, por exemplo, né? Ou para qualquer empresa que quer ter diferenciais claros. Então, será que quando a gente olha para o inglês, ele é importante para o funcionário? Se perguntar para o funcionário, vai falar que é.
Então, se você coloca e usa isso para atrair e reter o talento, você consegue atrair talento, você consegue reter talento, e aí, obviamente, a gente tem várias pesquisas que a gente coloca no nosso, vamos dizer assim, pitch comercial, porque são pesquisas já claras a mercado, e aí você consegue arbitrar para atrair muito mais rápido, né? Então, assim, atrair mais rápido, quanto custa trazer uma pessoa hoje para a empresa? Quanto custa manter? E aí, essa pessoa está dentro da empresa, ela pode colocar como dependente o filho para fazer reforço escolar. A gente também é a única solução que consegue fazer e cruzar essas duas pontas. Aí, né, na visão do Alfredo, imagina, o CEO vai lá e fala, pessoal, mobilidade social, todo mundo vai ter inglês, seu filho vai estudar inglês, tananana. Puta, quanto isso vale? Né? Várias formas de envelopar isso, como PR e tudo mais. Eu digo que tem muita coisa que pode ser tangível, inclusive em outras frentes, né? Mas a conta da aquisição do talento e da retenção de talento, que hoje na operação praticamente a galera não fica mais na empresa, né? 200, 300 reais arbitrado dessa forma cria um diferencial competitivo. Eu vou dar um exemplo agora que eu acabei de fazer na minha casa. A gente estava contratando um cozinheiro novo lá para casa e eu tive essa sacada de ter um salário menor, mas criar um benefício de alto valor de percebido. Então o que eu fiz? Eu tava procurando alguém que morava perto, e aí eu diminuí R$1.000 da remuneração e coloquei Uber para ir e voltar. Ou seja, eu tirei o cara do transporte público, que é uma experiência péssima, e consegui mostrar pro cara um benefício aonde, cara, aqui você, além de ter uma comida de qualidade pra você se alimentar bem, que faz diferença hoje isso. Total. Pra caramba. A maioria das casas são uma comida pro time, né, pros colaboradores, e uma comida pros donos. Então foi um negócio que eu vi que era um benefício grande percebido por eles. Coloquei a coisa de recebidos, os caras que, eu recebo muita coisa, então, botei isso como um benefício. Falo, cara, tem muita coisa que a gente ganha que vocês, vão passar a ter acesso. Boa. Suplementação, etc e tal, que o cara acaba gastando 500, 600 reais por mês com aquilo, e eu ganho. E o Uber, mano. E não deu outro. O cara falou, cara, eu tenho uma proposta maior, mas pelos benefícios eu prefiro ficar aqui. E, de fato, o salário não é um gatilho de retenção, mas o benefício... Às vezes o cara ele não faz a conta, porque uma coisa é eu dar um Patek pro Nardon. A outra coisa é ele comprar. Tá na hora já. A outra coisa é ele comprar. Tá na hora já, né? E quando a gente olha, por exemplo, você tem duas vagas Só lembrar um negócio. Foca no episódio. Tá na hora já, né? Tá na hora de cobrar. Só pra você não esquecer. Só pra você não esquecer. O cara compra... Não, eu já tinha esquecido. O cara compra o carro do Porsche que comprou e não te dá o relógio, é mais profunda essa história, mas tá tudo bem. Só lembrando aqui, ele tá me devendo o Petex. Você precisa fazer sol. Continua. Continua. O exemplo cara, você tem duas vagas. Vamos supor, eu tava falando outro dia com um amigo que é empresário de óticas. Aí você tem lá um salário que é R$2.000. A outra ótica também oferece R$2.000. Só que aí você tem, eu posso subir para 2.300 para arbitrar em termos de salário, né? Mas, quanto custa? Às vezes isso vai subir o custo pro cara olhando na folha, né? Exato. Mas aí você pode criar algo que dá o valor percebido de R$300 custando muito menos. E outra coisa, né? Quando você é uma empresa de lucro real, educação você pode deduzir do imposto. Então, é um benefício de um contexto de educação que é em dose dupla e benéfico para as duas pontas, né? Muito bom. Cara, caminhando para o final aqui, eu tenho duas perguntas para você antes da gente entrar no bate-bola. Você hoje é bootstrapping, você não pegou investimento. Teu mercado, quase todos os teus concorrentes têm algum investidor estratégico, né? 5 unidades de negócio, 120 pessoas... Por que você decidiu ir sozinho? Você já foi procurado? Provavelmente sim. Mas o que te fez querer ir sozinho, querer ir bootstrap e dessa forma? Eu acho que boa parte, primeiro porque eu acreditava que eu tinha caixa para fazer os movimentos que eu precisava fazer. E não necessariamente dinheiro resolveria tanta coisa nesse sentido. Então, eu tive competidor que pegou dinheiro, mas e gastou uma puta bala, e a empresa não é tão maior do que era
no momento anterior, né? Então, assim, foi tentar fazer vários movimentos que, de antemão, eu já, na minha visão, não faria. E eu sabia que eu precisava fazer algumas coisas que seriam um pouco mais lentas no começo, como, por exemplo, estabelecer uma boa unidade de negócio do corporativo, formatar para escalar. Então, aquele período inicial que a gente geralmente está validando ali o go-to-market, afinando oferta, tangibilizando ajustes de produto, que se eu começo a ter cadeiras executivas ali já sentado, tem uma estrutura de custo no momento que eu preciso fazer lapidações iniciais, né? E a mesma coisa na educação básica. Agora eu entro no momento que, óbvio, eu tenho caixa e talvez eu poderia agora tangibilizar alguns movimentos para acelerar mais. Mas por quê? Porque eu tenho avenidas claríssimas de crescimento, que cada uma ali pode fazer mais de 1 bi tranquilamente, né? Então, e a gente já foi procurado por alguns estratégicos, né? Inclusive com uma, vamos dizer assim, possível oferta que a gente na época não fez muito sentido, porque a gente sabia que a gente ia esticar mais. Então, até o momento não fez muito sentido, mas daqui pra frente pode começar a fazer, dependendo dos termos, com certeza. Você se define um cara full stack. Qual o seu lugar de potência? Maior potência hoje, que você faz muita diferença pro teu negócio. E qual o teu lugar também de mais desafio ali, que você tá mais desconfortável? Bom, meu background é tecnologia, então eu me vejo um cara muito forte em tecnologia, produto, a visão disso, da construção do ecossistema, a visão de negócio para enxergar o não óbvio e construir avenidas que geralmente as pessoas vão fazer algo muito similar ao que já criaram. Então, quando a gente fez um intercâmbio, né, não foi olhando o que o mercado já fazia. Quando a gente plugou a jornada completa, não foi olhando muito o que o mercado fazia. Então, eu acho que esse é o meu ponto forte, é o olhar de empreendedor. E aí eu me considero um cara que navego bem em praticamente todas as áreas. Algumas mais pleno, outras júnior, outras mais senior, né? Então, o meu forte é produto, tecnologia, marketing e vendas. Então, tanto que até então eu era meio que o CRO da Fluence Pass, né? E aí eu vou para novas unidades de negócio ali, como empreendedor, criando, lapidando a unidade para que ela tenha diferenciais claros, que eu acho que, dependendo de como é construído, o negócio pode ser muito mais fácil ou muito mais difícil, né? E aí, se essa construção inicial, por exemplo, eu poderia ser uma escola de inglês, mas a gente não é uma escola de inglês, a gente é o único método do mundo com ciclo completo da fluência. Então a gente foi para construir um conceito, né? Então acho que esse é o meu forte. Áreas que me incomodam. Na hora que a gente começa a crescer, essas áreas que eu não tenho a senioridade, eu preciso de pessoas que sejam bons canhões para, de fato, tangibilizar os próximos movimentos. E aí, muitas vezes, não é quem construiu com a gente até aquele momento, né? E essa pessoa que construiu até o momento, muitas vezes, sabe os truques que você ensinou para ela, mas não sabe os próximos truques que talvez nem a gente sabe naquela área, né? Então, aí a gente começa a olhar para o mercado e, trago um CFO de uma empresa de 300 milhões, trago, né, e aí algumas cadeiras internas. Então eu tô nesse momento de entender quais cadeiras eu mantenho ou quais cadeiras eu tenho que trazer pessoas para olhar para a Fluence Pass que a gente quer ser em 27, por exemplo, né, que isso começa a ser construído agora. Porrada. Alguma coisa, Bruno Nardon? Você tá aí anotando? Eu tenho uma dúvida aqui. Dúvida? Super relevante. Então conta para nós. Bote para fora. Externalize. E a inteligência artificial? Como isso muda o seu negócio? E o óculos da Meta? Exatamente. E o fone tradutor simultâneo? Exatamente. E o chip de garganta que fala inglês? O chip de garganta você ainda não tinha ouvido. Nem eu, até agora. Acabei de criar, botou aqui, ó. Tuf. Bom, acho que quando a gente olha, a Fluence Pass é uma empresa de tecnologia na educação, né? Então a gente tem time de IA dentro de casa, a gente já usa IA dentro do nosso ecossistema. Então, por exemplo,
Quando eu olho para teste de nivelamento de conversação, pô, já é hoje a nossa IA que vê o nível da pessoa. Quando a gente olha para a jornada personalizada de aprendizagem, né, contexto de speech recognition para validação de falas no momento que a pessoa está aprendendo, aí a gente vai lá e começa a usar a inteligência artificial para fazer previsão de churn. Pô, quem é o meu estudante que talvez vai cancelar em 30 dias? A gente começa a tangibilizar e criar algoritmos próprios. Então, a IA, ela não é um medo pra gente, é na verdade um impulsionador. O que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, obviamente, é que o que geralmente vai e tem potencial de destruir a Fluency Pass, normalmente não é um player que já está no mercado. Uhum. Então a gente está sempre olhando para esses movimentos para ser o quê? Para ser quem vai chutar a nossa própria bunda, né? Então, movimentos que a gente faz, por exemplo, no corporativo, para ir para uma base massiva, para conseguir escalar, né? Porque, pô, você tem canal, você tem e no escala. final do dia, a real é que você tem que ficar ligado na China para se tiver algum hardware desse, você ser o primeiro cara a comprar na China e falar, cara, então compra aqui o chip, compra aqui o hardware da Fluency Pass. E aí você vira uma empresa de produto e tá tudo bem. Exato. É óbvio que o Porque a iPhone gente é um vai virar, é ecossistema. óbvio que o fone da Apple vai virar, é óbvio que vai ser complicado concorrer com esse cara. Mas se você sair na frente, talvez esse cara até te compre. Porque assim, eu vejo que o mercado em si, ele vai tender o wearable, ele vai estar talvez muito mais acessível, e essa pessoa que talvez ela estudava inglês para fazer uma viagem, ela vai tender a não precisar da necessidade de aprender inglês. Mas o contexto profissional de ter o que a gente está tendo aqui, né? Então assim, eu vejo que o wearable, ele é um facilitador. A gente pode inclusive pegar insumos dele para criar insights do que você precisa para aprender. Então ele vira uma parte do nosso ecossistema. Ele virou onboard. Quando a gente olha para tudo isso, né? Então a IA eu vejo como um grande impulsionador, inclusive, da democratização da educação. Então assim, como que eu chego no Ribeirinha que, não tem um professor de inglês? Eu preciso ser acessível. Então, a IA é o que cria a acessibilidade. A IA é o que faz a Fluency Pass ter o melhor professor aonde, inclusive, o carro não chega. Então, a IA é um propulsionador da democratização da educação, e a gente tá de olho nisso e, naturalmente, atuando de forma protagonista no assunto. Muito bom. Senhoras e senhores, chegamos agora no momento bate-bola rápido. Qual foi o teu erro mais caro? Eu acho que o mais caro foi esse contexto da pandemia. Ele poderia ter sido muito mais caro. Eu consegui, na época, fazer um plano que a gente saiu muito bem. Mas, na época, eu lembro que, assim, quando aconteceu, eu fiz um desenho na lousa de 6 a 12 meses, com alguns checkpoints, e a gente foi executando. Então esse poderia ter sido o meu erro mais caro. Ele foi caro, mas a gente conseguiu contornar e criou tudo que a gente tem hoje, né? Então ali eu percebi que, assim, meu lugar de potência é na pressão e criando pressão. Você fala muito de propósito. Se o dinheiro sumisse amanhã, o que te faz continuar? Cara, tudo que a gente faz. Eu acho que a gente tem hoje, assim, o Brasil de amanhã está sendo construído hoje na educação básica, né? Então, quando a gente entra na educação básica, para mim é um altruísmo pessoal, porque eu poderia já ter vendido a empresa quando a gente teve o Play de B2C, por exemplo, né? E aí você pensa, hoje o pessoal está discutindo agora o Plano Nacional da Educação. Por que as melhores mentes, os empresários do Brasil não estão olhando a situação? Não é só sobre dinheiro, é sobre ter pessoas muito boas olhando o problema e usando o dinheiro para resolver esse problema. Então, para mim, a educação básica é o que vai construir a próxima geração, e eu quero fazer parte dessa construção. O que é fluência para você além do idioma? É acesso, você ter conhecimento, você viver experiências, porque quando você acessa o idioma, você adentra a cultura, você toca o coração, né? Então, quantas vezes, né, a gente, por exemplo, falar português e mesmo sabendo falar inglês, às vezes não consegue se comunicar como um nativo, e a gente perde aquele momento de dar aquela emoção que a gente sabe dar em português, né? Então, é diferente. Eu acho que é isso, a fluência é o que pode conectar duas pessoas, independente de onde elas estejam. Então a gente acredita que o inglês é o que une o mundo.
Bom. O que você falaria pro Diogo de 20 anos de idade? De 20 anos, eu acho que... você é muito bom, legal, parabéns, mas você pode trazer pessoas tão foda quanto você. Você não precisa ser o MacGyver da sua empresa. Então, acho que eu demorei muito tempo pra colocar mais tempo em trazer gente muito foda. Gente que eu sentasse do meu lado e falasse, pô, admiro essa pessoa. E eu ficava muito tempo resolvendo grandes problemas e me sentindo um gênio por resolver eles. Então, é isso. Acho que aí tem coisas que eu venho amadurecendo durante esses anos, e aí, né, ano passado a gente começa a montar toda a estrutura de heads da empresa, e aí começa a tangibilizar todos os movimentos que a gente precisa para ser a empresa que de fato cria toda essa democratização da educação. Né? Porrada. Senhoras e senhores, esse é Diogo. Nome de artista, cara. Diogo Aguilar. Diogo CEO Aguilar. da Fluency Pass, parceira estratégica aqui do G4 Educação. Tem QR Code na tela, tem link na descrição. Se você quer entender um time da Fluency Pass, como o inglês pode atrair e reter talentos e fazer diferença na sua empresa, para que a sua empresa seja fluente e isso conecte ela e você com novas oportunidades. Então, cara, obrigado. Porra, é uma honra sempre estar contigo. Obrigado, meu querido. Meu parceiro de G4 Motors. É isso aí. Espero que você gaste menos meu freio, viu? Você não participa disso, então, por favor, não se meta. Não tem Isso é um problema. papo, não é uma conversar. Tá Ok? bom. Você também não participa de triatlon, de Tá bom. corrida, A de gente leva. bike. Gente Mas não é leva engajado igual nós. Te leva o Nardon não é de engajado. passageiro da Não é agonia. igual- Você tá maluco? Não é engajado igual nós. Não é engajado igual nós. Passageiro Nossa, é da engajadão. agonia. Você que acha? Nossa, é engajadão. Você que acha? Não é aquelas fotinhos lá. Nossa, é engajadão, encontro, irmão. É olho no olho, é raiz. Tá bom. É isso Parabéns. Então, senhoras e Parabéns. Senhoras e senhores, não esquece de seguir o G4 Podcast. Compartilha lá nos seus stories o trecho que você mais curtiu. Deixe seu comentário aqui. Segue o canal, ativa o sininho. Segue lá no Instagram, @G4 Podcast, @extremos, @Alfredo Soares. @Diogo Aguilar, _ E e @Fluency Pass. @Bruno.Nardon. esse, talvez, @G4 Educação. Mais ou menos. mais ou menos, muito mais ou menos. Cadê o TP? Cadê o TP? Tá. Segue lá, @Bruno Nardon, @G4 Educação. E a gente se vê no próximo Extremos. Então, bora vender, tamo junto. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu.